entre tanta tristeza. Yo soy alegría. Entre tanta pobreza. Yo soy bendición. Entre tanta religión. Yo soy Cristo. Entre tanto rencor. Yo soy perdón. Entre tanta muerte, yo soy vida. Nueva iglesia soy. Nueva iglesia. Nueva iglesia soy. Nueva iglesia soy. Nueva iglesia soy. Nueva iglesia soy. Cuando te invoqué, tú me respondiste, no me desamparaste, mi Señor. Nada temeré en medio de mi angustia, por cuanto tú eres mi habitación. Jesús, mi Dios, castillo mío, mi fortaleza y salvación. Jesús, mi Dios, en ti yo confiaré y debajo de tus alas estaré seguro y me librarás. Estaré seguro y me librarás. Cuando te invoqué, tú me respondiste, no me desamparaste, mi Señor. Nada temeré en medio de mi angustia, por cuanto tú eres mi habitación. Jesús, mi Dios, castillo mío, mi fortaleza y salvación. Jesús, mi Dios, en ti yo confiaré y debajo de tus alas estaré seguro y me librarás. Estaré seguro y me librarás.
salvación. Jesús, mi Dios, en ti yo confiaré y debajo de tus alas estaré seguro y me librarás. Estaré seguro y me librarás. Estaré seguro y me librarás. Só por alguns momentos estarei aqui no set onde vocês costumam me ver no dia da Assembleia Semanal. Hoje vamos trocar de lugar. Estou aqui para apresentar o set de entrevistas e para este momento, para esta noite, eu tenho dois representantes do Antigo Testamento em pessoa. É como se a gente pudesse se reunir com aqueles que foram transpostos, com Enoque, sétimo desde o Adão, e com Elias, que foi levado num redemoinho. As pessoas dizem que foi numa carruagem de fogo porque não leem a Bíblia, mas não é nenhuma carruagem de fogo que leva pessoas. A única carruagem em chamas foi uma do irmão Luiz que pegou fogo faz algum tempo, né? Caso contrário, não houve mais. Bem, então, sem mais delongas, vou deixar o set do filmagem e convido vocês para me acompanhar, onde esses legítimos representantes daquele tempo em que começamos a semear, em que começamos a sonhar, começamos a acreditar, começamos a errar também. Mas estávamos caminhando, porque como já temos claro, tropeçamos, caímos, erramos, aqueles de nós que fazemos coisas. Porque aqueles que não fazem nada e ficam sentados à beira da estrada, ocupados apenas pela crítica, e até dão um apelido para a crítica, né? Eles dizem, crítica construtiva. Eu não sei o que eles constroem. Eles constroem talvez raízes de amargura, constroem divisões, constroem más suspeitas. Mas bendito Deus pelas críticas de qualquer um, bem seja construtiva, destrutiva, maligna ou benigna. Qualquer aproximação, oposição, uma ideia significa que estamos gerando o que queremos, e é que as águas se movimentem. E quando essas águas se movimentam, sempre tem alguém que está entorpecido, paralisado e que de alguma forma vai entrar, mas ele vai se ativar. E se ainda não conheceu Jesus, pelo menos vai conhecer o movimento das águas. Então, assim, por verdade ou por contenda, o Cristo é anunciado. Muito bem. Então, venha comigo. Saudações! Aqui estamos em nosso set de entrevistas cumprindo com o prometido, porque toda promessa
é uma dívida e toda dívida deve ser paga. Então, aqui estamos reunidos com os personagens que já falei para vocês. Eu vou apresentá-los para que juntos possamos ajudar a acender algumas luzes, a remover aquele véu do passado que para muitos é uma anedota, para outros é um mistério, outros não estão nem aí. Mas quero lhe contar o que aconteceu naquelas 12 jornadas que vivemos entre os anos 1978 e o de 1990. Tantas coisas aconteceram que hoje nos ajudam a ver, a fazer, a pensar ou a evitar. Cometemos erros que não cometemos hoje, aprendemos lições que colocamos em prática hoje, muitas coisas. Certa vez, recentemente, em um devocional, numa noite, eu apresentei o exemplo de uma família que viveu na escassez numa fase final da sua vida e tiveram um ou mais filhos nessa condição. Depois, eles passam para uma condição melhor, onde não há escassez, mas também não há abundância. Mas vivem do pão necessário. Não lhes falta nada, não lhes resta nada, e aí outras crianças nascem. E depois, aquela mesma família que tinha escassez, que supriu as suas necessidades, chega a ter abundância. E nascem outros filhos nessas condições. Aqueles que nasceram nessas condições não têm que suportar necessidades como aqueles outros primeiros. Mas é muito importante que a história da família seja conhecida. É por isso que a Escritura cada vez nos chama a estar narrando de pais para filhos, para saber que houve um Deus com um braço poderoso e uma mão estendida que fez isto e aquilo e outras coisas e portentos e maravilhas para nos tirar de muitas condições e nos apresentar a muitas bênçãos. Então, esse é o nosso Antigo Testamento. E aqui eu tenho dois companheiros que me acompanharam há mais de 40 anos, cada um deles. Se não entre os dois, então. Bom, sem mais delongas, eu apresento para vocês aqui por esta câmera, do lado esquerdo, está Gabriel Berrio Acosta. E aqui está Eric Roberto Garnier. Se vocês não o conhecem, bom, aqui eu os apresento para vocês. Então, senhores, sejam bem-vindos. Obrigado. Excelente, muito feliz por estar aqui participando neste especial programa. Vamos falar de antiguidades. Por onde começamos, Gabriel? Muito obrigado, irmão. Bem, eu gostaria de falar do meu começo. Muitas vezes eu penso como foi a minha chegada na igreja, né? Eu acho bem engraçado. Isso me faz rir, porque eu morava ao lado do irmão, o Luiz Laguna. Então, você teve uma juventude muito pecadora e Deus o disciplinou desde o começo, né? Verdade. Foi assim desde o começo. Para quem não me conhece, eu estou brincando. Porque o irmão Luiz é um irmão, é um amigo de todos nós. E a gente se trata assim, com carinho. Sim, é o dia 24 de setembro. Já havia passado, e depois aconteceu que 2 semanas depois, ou seja, depois do 24 de setembro, como a gente morava ao lado, irmão me convidou para a casa dele, lá.
E ele estava falando para mim, entre aspas, sobre o Senhor. E digo, assim, o Senhor, entre aspas, pela forma como ele me apresentou ao Senhor, foi muito engraçado. E é por isso que muitas vezes me lembro. Porque ele me diz, irmão, imagina isso. Se eu deixar a porta dessa casa aberta à noite, nada ruim vai acontecer com a gente. Nem os ladrões entram. Eu falei para ele, você acha que não? Ah, deixa aberto só e você vai ver. E ele disse, certeza que não entram. Mas irmão, como assim que eles não vão entrar? E ele disse, não, porque assim é o que o Senhor quer que seja. Ele insistiu, se o Senhor não quer que ser deixar eles entrarem, não vão entrar, porque é o Senhor que ser. Lógico. Mas como? Então... Eu falava para ele, mas irmão, como assim? Essas coisas que você me disse são muito esquisitas. Aí ele me disse, veja irmão, é que assim, eu encontrei ao Senhor. E ele não deixa os ladrões entrarem em casa. Ah, eu disse para ele, ótimo. Mas o que a gente tem que fazer então? Ele me diz para ler a Bíblia. Eu falei, sim, mas eu não tenho uma Bíblia. E ele respondeu, então vamos comprar. E agora você já tem a Bíblia? Sim, claro. Finalmente. Isso aconteceu um sábado. E na segunda-feira, fomos lá nas Sociedades Bíblicas Unidas e a compramos. Depois, eu perguntei para ele, o que eu faço agora? E ele respondeu, começar. Por exemplo, pelo Novo Testamento, o Mateus. Tudo bem. Mateus está interessante. Depois Marcos. E aí eu pensei, não, mas este daqui é a mesma coisa que o Mateus, só que mais extenso. Mas quando eu cheguei no livro de João, nossa, aí sim, eu já caí redondo, me entreguei e me apaixonei. Mas voltando no assunto principal, foi muita coisa engraçada como o irmão Luiz me apresentou, o suposto evangelho. Eu lembro muitas vezes disso. Eu penso que o Luiz é demais. E no final das contas, isso serviu. Não importa como, mas foi um gancho. É importante esclarecer nessa história que tinham passado 2 semanas desde aquela reunião de 24 de setembro. E o nível de conhecimento do Luiz era quase nulo. Quer dizer, mas ele tinha coragem e vontade. Por exemplo, isso que você falou de que, se Deus não quiser, os ladrões não entram. Isso não é verdade. Deus não quer que eles invadam. Mas os ladrões, no final, não são guiados por Deus. Eles são movidos pela ambição. Então, eles vão entrar, mesmo que Deus não queira. E algumas pessoas querem culpar o Deus dos céus, a divindade dos males deste mundo, dizendo às vezes, meu Deus, como você deu muito para uns e pouco para outros. Esses são problemas sociais. Deus não quer o mal de quem está doente, nem o sofrimento de quem sofre. Mas isso aí é o resultado das questões tratadas pelos homens. Então, se você deixar a porta aberta, os ladrões vão entrar. Essa teologia sem Bíblia do nosso amado irmão não estava nessa época muito fundamentada. Talvez ele tinha lido sobre aquele anjo de Jeová que campa ao redor daqueles que o temem. Eu lembro que o pai do irmão Luiz lhe deu um relógio novinho e ele dirigia com a mão estendida e eu era seu copiloto. E então eu disse para ele, Luiz, coloca a mão por dentro, porque vão roubar você. E ele falou para mim, nenhuma adversidade vai acontecer para o justo. E ele ia falar justo antes de acabar, quando foi roubado nesse mesmo instante. E o irmão Luiz ficou chocado, perguntando-se, mas como? E eu disse para ele, lembre que você está em Bogotá.
Ou seja, isso daqui não é o reino dos céus. Porque você pode ter uma experiência com Deus, né? Mas aquele que está correndo com o relógio, não. Ele vê o relógio e vai embora. Então, é assim. Muitas pessoas acreditam erroneamente que Deus vai intervir sobre a soberania da humanidade. E não. Mas, tudo bem. E você, Eric? Onde você aparece aqui nessa história? Bom, eu fui formado na escola por sacerdotes da congregação do Sagrado Coração no Colégio Antônio Nariño. Eu estudei lá 7 anos. E bem, estamos sempre imersos como naquela cultura que existe um Deus. Mas eu sentia que tinha algo mais do que eu estava percebendo e que eu estava recebendo ali, mas não sabia o que era. Que existiam mais deuses? Não, quer dizer, eu não encontrava paz alguma ou algo que me dissesse que isso é Deus, mas eu sabia que existia, ou seja, eu fui ensinado desde criança a orar pelas noites e todas essas coisas que os pais ensinam aos filhos. E era como que se eu soubesse que existia, mas era algo bem muito distante. Mas um dia escutei a palavra que o Alfredo trouxe na nossa casa. E comecei a ficar chocado e surpreso ao ver uma palavra que nunca tinha ouvido, mas do que isso era como se estivesse sendo transmitida, era a vida. E isso me selou, isso me marcou para sempre. E descobri que aquele era o verdadeiro Deus. Esse era o verdadeiro Senhor. Eu estava conhecendo Ele. E talvez ainda sem entender o que Alfredo compartilhava, mas tudo era fantástico. Cada porção que ele compartilhava, cada ensinamento era excelente. E aí, quando a gente começou a cantar os louvores lá nessas reuniões, isso me atraiu mais a música, porque antes eu não tinha essa atração. E eu fui aprendendo as músicas e aprendi a tocar o violão. E o louvor também foi algo que me levou nessa comunhão mais próxima com o Senhor. Então, para mim, esta primeira experiência e o impacto do encontro com o Deus vivo que o irmão Alfredo introduziu na minha vida, ali na sala daquela casa, isso é como um selo para sempre. E já tem transcorrido 44 anos desses períodos que tanto o Gabriel quanto o Eric falaram, que vocês carregam já nessa caminhada. Comparado com a eternidade, isso é pouco, né? Literal. Mas agora estamos bem para começar. Muito bem. Qual outro ponto vocês gostariam de destacar que possa ser útil? Queremos que estas anedotas transcendam e encontremos elementos que sejam úteis para todos nós, assim como quando fazemos entrevistas e perguntas e respostas. Pois bem, que as perguntas que fazemos encontrem eco nas inquietudes que muitos têm e as respostas sejam satisfatórias para muitas pessoas. Não queremos falar de anedotas muito personalizadas, mesmo que seja assim, mas que transcendam em seu ensino e possam ilustrar coisas de aplicação prática para hoje no século XXI. Senhores, muitas vezes eu vejo, por exemplo, que o irmão Alfredo ultimamente olha para o relógio e diz: opa, já passou o tempo, não sei, melhor não vou cansá-los.
Isso me lembra daquela época. Essa época para mim foi muito emocionante. Muito, muito emocionante. E não usávamos o cronômetro. Não, nunca. Eu me lembro que eu chegava do trabalho, pegava o primeiro ônibus para chegar em casa, trocar de roupa. Eu saía a pé para chegar até lá. A reunião era até às 7. Mas você sabia que horas começava a reunião, mas não que horas terminava. A gente não sabia que horas terminava a reunião. E foi assim por muito tempo. Podiam terminar às 2, 3. E muitas vezes fomos além dessas horas. Até o amanhecer. Sim. Daí eu chegava em casa, tomava banho e saía para trabalhar. Ainda é muito emocionante. O que aconteceu é que eu não sei o que é que a gente está enfriando ou não sei. Não vou dizer amadurecimento porque isso não é maturidade. Parece frialdade. Mas não, nunca algo que vem de antes é melhor. Não, agora vamos melhorando as coisas. Agora, por exemplo, eu já falei alguma vez que nas montanhas do Warner, na luz de uma fogueira, que eu começava a falar no início da noite e já terminava ao amanhecer. E aí eu falava 4, 6, 8, 10 horas trazendo ensino. Não é que tivesse ficado sem palavra quando eu falo 30 ou 40 minutos, mas que podemos apresentá-la melhor. Antigamente, para fazer um café, você tinha que torrar o café, colocá-lo para secar, depois torrar, depois moer, depois tem que trazer água, colocá-la para ferver num fogão a lenha. E bem, finalmente, no vaso de barro, depois trazer o coador de pano e pôr café nele e depois pôr água fria na superfície para se assentar. E ainda assim, quando você bebia o café, era um gole para dentro e cuspir 10 sementes para fora. E vamos dizer, muitas horas após isso de ter feito um café. Mas agora é feito em um minutinho só. Quer dizer, são máquinas automáticas, sachês, grecas, tudo. E o produto é basicamente café. E que é o mesmo café, né? Só para dar um exemplo. Se alguém disser, aqui não tem nada parecido com aquele café feito no fogão de lenha. Olha, mas devido ao fogão de lenha é que a sua avó, bisavó e tataravó morreram de câncer no pulmão. Sim. Em vez disso, hoje com micro-ondas, mas também, né? Mas pelo menos não pelo pulmão, porque já é outra forma cancerígena. Bem, então, o planeta realmente estava sendo desmatado e literalmente, sem exageros, as pessoas cozinhavam com lenha, morreram de problemas de doença, né? Como EPOC, efísemas, tumores, enfim. Bom, é claro, eram longos raciocínios e agora diferente, agora vamos dividindo com uma dissecção do assunto, né? Por exemplo, podemos trabalhar um emocional, uma parte, no dia seguinte a outra parte, e depois a outra parte, e também durante toda a semana. Ou até durante um mês, né? Já trabalhamos que em agosto é o mês dos ventos, e que em setembro o mês do amor, junho seria o mês do pai, maio já mãe. Então, trabalhamos um mês inteiro. E isso a gente fazia antes, por exemplo, no bairro Restrepo, lá em Cundinamarca, de Bogotá, a noite inteira. Mas a gente faz isso agora durante um mês. E eu me lembro também que era como uma espécie de
competição onde ganhava o último a cair. Então, eles iam caindo um por um. E como o meu ministério não era ser a voz que clama no deserto, falando sou eu, então eu prefiro dialogar assim, né, com pessoas atenciosas, amáveis, com essa cordialidade, jovialidade e atenção. Não, nessa época era você se esforçando, você tinha que interromper e distribuir um cafezinho e um caldo de novo. Nossa, era uma luta pela supervivência. Não era que tivéssemos mais amor do que agora, não. Agora fazemos melhor, sim. É como se a construção está sendo colocada pedra sobre pedra ou tijolo sobre tijolo e vai se construindo por peças e vai ficando bem fundamentado e ainda há tempo para assimilação e implementação. Porque, por exemplo, uma coisa é receber um copo de água e outra é colocar uma mangueira de incêndio sobre você. Quer dizer, talvez você não consiga nem tomar uma gota. Pode te derrubar. É a mesma água, mas sabendo dosar, porque pode ser melhor assimilada. Isso mesmo. Ainda bem que no início, com essa mangueira, fomos limpos. Sim. Obrigado, Senhor, pela mangueira Smart. Eu acho que, falando dessas intensidades de tempo, uma das coisas que também marcou minha vida foi a experiência de vida em comunidade, porque ali não eram 6 horas ou 8 horas de reunião, mas era o tempo todo. 24 horas deixando de lado o seu espaço, a sua casa, mas era a comunhão, a vida comunitária, a experiência daquela irmandade já próxima. E toda essa disciplina e treinamento e ordem que colocou mais um selo para mim. Quer dizer, isso me marcou para sempre, para sempre. Essa foi uma experiência inesquecível para mim e acho que para todos aqueles a vivenciaram. E também tive o privilégio de estar com o Gabriel na mesma vida de comunidade rural. Sim, então, quando o Senhor convoca para alguma ação, bem, você tem que ir, mesmo que você não saiba para onde vai. Porque eu não sabia para onde eu ia, nem o que ia acontecer, nem nada. Mas depois, quando toda a experiência acontece, é que a gente diz, obrigado, Senhor, por isso. Isso renovou minha vida, transformou minha vida para sempre. E então, é a capacidade de ser sim. E estar lá e permanecer. Então, esse selo leva você a apreciar as coisas de Deus, a vida de Deus, e torna você realmente fiel. E torna você realmente fiel. Nessa época moderna, de 2010 até aqui, temos uma época de vida comunitária que são os exercícios de Gilgal. O exercício de Gilgal é um período de 4 semanas, cada um dos 3 níveis básicos, ou seja, um mês. Então, os 3 Gilgais são 3 meses. Com tudo isso, a campainha toca e eles vão comer. Ou seja, eles não precisam de cozinhar nem nada. Quer dizer, estavam muito mimados, muito suave. As pessoas agora falam, não, o Gilgal é bem pesado. Nossa, olha, a vida comunitária foi projetada para 3 anos, que foram os anos 80, 81 e 82. Na cidade e no campo. E alguns irmãos muito queridos ficaram assustados e por algum motivo nunca estiveram na vida comunitária. Mas parte dos requisitos para vivermos juntos era deixar as famílias, o estudo e trabalho. Tipo, não era no sentido de renegá-los. Não.
era sair da casa para ir a morar juntos. É como estar no exército. Eu tive a oportunidade de estar no exército também, ou seja, você vai para o exército e até aí chegou a família, o estudo, colegas, trabalho, o que for, porque você está dando um serviço lá enclausurado, mas isso tem uma duração e aí termina. Embora não era realmente enclaustrado, porque você podia visitar a família a qualquer momento, qualquer hora, e ligar para eles a qualquer hora. Ao contrário do exército, né? Que era quando eles deram permisso. E aqui o nosso caso não é um confinamento militar. Mas sim, tem uma semelhança aí. Então era basicamente 3 anos, não 3 meses. E compartilhamos tudo. Eu acho que os nossos bens pessoais eram apenas roupas íntimas, a escova de dentes e a Bíblia. De resto, dividíamos tudo, compartilhávamos tudo. Lavávamos as roupas e se o Gabriel vestisse esta camisa amanhã, então eu vestia aquela outra e o Eric aquela daqui. Tínhamos tudo em comum. Tudo em comum. Ninguém reclamava das suas propriedades. Não possuíamos nada. Desenraizamento, desapego. Sim, basicamente, vivemos em escassez. Nossa abundância era simbólica. Nós nos encontramos com um pouco da pobreza, um pouco com uma fome também, sem precisar, né? Porque tínhamos as nossas próprias casas, nossos pais, nossas conveniências, nosso próprio conforto. A maioria de nós éramos profissionais universitários, ou estudantes universitários, ou até mesmo estudantes de escola, né? Que tinham tudo nas suas casas. Ou tínhamos. Mas então saímos para ter essa experiência voluntariamente. Uma submissão voluntária a essa disciplina, tendo todos os nossos confortos e nossas coisas esperando por nós lá. Claro. Eu me lembro de um personagem X, e ele disse: "Oh, isto é um campo de concentração nazista." E ele então foi embora. Lá onde estivemos os 3, na Palestina, né? Claro, foi um pouco difícil, de verdade, porque não tínhamos água, também nem eletricidade, mas também não tínhamos carro, não tinha estrada nem sequer. Quer dizer, bom, tinha uma pequena estrada que levava você depois de 1 hora de caminhada até a estrada principal. Esse era um caminho que estava ali. Bem, na verdade não tinha nada. Não havia nada além de escassez, mas era o nosso exercício. E o assumimos voluntariamente, porque para não aprender, melhor estar em casa. Mas fomos lá para temperar o caráter, temperamento, temperar a força de vontade, bater o corpo e colocá-lo em servidão. E alguém dirá: "Não, mas tem certa fama de sabedoria, mas é inútil contra os apetites da carne." Bem, eu acho que os resultados do exercício fazem a diferença. E sim, claro. Primeiramente, não somos nem fomos crianças flutuantes levadas para todos os lugares por todo o vento de doutrina. Mas tivemos um caminhar e uma experiência em terra firme, pisando forte. Então, é claro, que bom que você se lembra da experiência da comunidade. Muitos nomes agradáveis para lembrar, muitas anedotas e muitas coisas. Alguns colegas não se incomodaram. Alguns outros, sim. Quando tínhamos escassez, dividíamos a comida que eles plantavam. Mas às vezes encontrávamos irmãos que escondiam e guardavam os seus queijos, os seus presuntos e todas as suas coisas pessoais. Bom, esse era o egoísmo típico de uma criança. Porque também havia muita infância em todos nós. Mas também tivemos colegas que não, que largaram seus empregos
E eu já falei, talvez vocês se lembram, que nossa atividade de panificação, aquela que começou depois que Gabriel demitiu do seu emprego como engenheiro na multinacional Singer. É Singer. Sewing Machines Company. International Corp. Inc. Bem, então, isto é exemplar, mas também tivemos colegas que aceitaram orar conosco, aceitaram morar conosco, passar a noite conosco, mas não deixaram o seu trabalho em nenhuma instituição, talvez em qualquer outro lugar. Enfim, eles eram como uns semi-internos. E já o resto de nós estávamos submergidos aí, batizados, sim? É como se você fosse batizado e submergissem a você nas águas do rio, mas vão deixar uma perna por fora, assim como uma bailarina de balé. Então, parece esquisito, né? Porque é melhor ser enterrado completamente. Então tínhamos irmãos que tomavam café da manhã conosco, jantavam conosco, mas verdadeiramente ficavam no dia em outras coisas, o dia todo em outras coisas. Certo? Bem, o que mais destacamos? O que pode ser útil de tudo isto que estamos falando para contribuir a todos os amigos, os irmãos, os companheiros de marcha aqui, para todos que estamos falando? Claro, pois que sempre que houver oportunidade de participar de qualquer ação que for convocada, bem, devemos tentar estar lá, porque isso é para nosso próprio bem, para nosso avanço, para nosso desenvolvimento espiritual. E isso não pode se deixar para depois. E se deixar isso depois, o outro dia depois, observe, o irmão mencionava sobre a experiência de Gigal. E as pessoas muitas vezes adiaram estar lá. E veio a pandemia e acabou o Gigal, e então não havia mais um depois. E hoje talvez muitos anseiam e não têm mais essa experiência. Então, quando algo é chamado, você tem que estar lá no momento. É como se o mar se abrisse e você tem que atravessar, porque aí o mar volta e cobre a estrada. Ou seja, é aí que a gente tem que aproveitar as oportunidades. E como seja, assim pareça difícil, isso está sendo formativo para você, ou seja, está produzindo em você como uma joia. Quer dizer, é preciso esculpir, é preciso fogo, é preciso isso, mas é para você brilhar, para você ser melhor, para você estar mais preparado. E então é como poder assimilar o que Deus tem para você, que nem sempre é o favor de Deus, a benção, a resposta, o que eu preciso, mas o que eu realmente preciso, mas que Deus me dá, não é o que eu espero apenas como bem-estar, digamos. O que normalmente se procura. Mas Deus, em seu amor, abrange tudo e sabe o que precisamos e nos dá exatamente isso para nos mover para frente. Acho importante aproveitar essas experiências e, bem, depois, como diz o irmão, claro, voltamos às nossas atividades. Eu voltei para os meus estudos e de fato, fui desde então o melhor aluno, tirei a melhor nota do ICFES, ou seja, bem, comecei a trabalhar, entrei na faculdade, etc. Quero dizer, a vida normal, mas me envolvo cada vez mais com o Senhor, ao ponto de ser chamado para servir na obra do Senhor. Mas já para participar da construção de igrejas locais e não apenas como músico, mas como ministro da palavra, compartilhando. Enquanto você está trabalhando na obra do Senhor, você é um profissional, você trabalha, você se move nesses campos, né? Claro, sim, Senhor. E que eu pergunto ao irmão, porque nesses dias alguém ficou com
com um ensinamento que no final ele não recebeu diretamente. E foi aquela de renunciar a tudo para viver em comunidade, né? Bem, nós fizemos isso por 3 anos. E as 4 pequenas coisas que tínhamos ali, as colocamos para consertar a nossa vida, juntos todos, e foi isso. E já depois para desenvolver a vida, como o Eric falou, ele estava narrando lá, e também como foi no meu caso e o seu caso. Mas esse irmão me disse, não, é que eu não voltei a trabalhar, nem fiz mais nada, esperando ter tempo, porque a Escritura diz que ninguém que milita se envolve nos negócios desta vida, para poder agradar aquele que o tomou como soldado. E aí, então, eu vi isso com muita preocupação, essa leitura equivocada que ele fez, porque ficou sem desenvolver. Ele apenas dizendo, não, é que eu estou dedicado apenas nas coisas espirituais. Mas então, você sabe hebraico, você sabe grego, você conhece o sânscrito, toca saxofone, você lê partituras, toca piano, você é um compositor, você fala várias línguas, você é tradutor, e você acaso é um estudioso da Bíblia? E aí ele diz, não, eu estou aguardando para ver se o Senhor me mover em alguma direção. A obra é interna, não externa. A obra do Senhor está dentro de nós. E como compartilhamos o Evangelho se não nos relacionamos com as pessoas? De fato, muitos dos círculos de oração que tivemos em casa são com pessoas que conhecemos profissionalmente. Por exemplo, na atividade que minha esposa desenvolve, como gestora política ou como líder comunitária, líder social, ou, no meu caso, como a empresa Garnier Associados, empreendimento que fizemos. Então, nós temos conhecido pessoas com as quais podemos compartilhar com eles sobre o Senhor, compartilhar o Evangelho com eles e que se reuniram em nossa casa. Mas, de outra forma, se o meu solar, então, com quem eu falo? Digamos que esse pensamento de isolamento não prossegue. O que você acha de tudo isso, Gabriel? Acho lógico. Aquele personagem que você estava falando agora fica esperando, mas sem saber o que. Tipo, ele não sabe verdadeiramente o que está esperando. E uma das coisas que aprendi é que chega um momento em que é preciso tomar uma decisão. Esperando? A verdade é que tudo acontece por uma razão, certo? Interessante. Quer dizer, nem tudo é cor-de-rosa. E temos que enfrentar as coisas, mas temos que enfrentá-las de uma maneira boa. Por quê? Porque foi uma decisão sua. E você só tem que seguir em frente, entendeu? E isso eu aprendi isso com a minha própria experiência. Mas valeu a pena. Você daria a esse personagem que falamos aquele conselho que você deu para todos nós quando você estava sentado neste mesmo set com a sua esposa Cristina e com seu filho Samuel? Aquele conselho que você deu quando você nos disse que você estava voltando às sendas antigas. Você daria esse conselho para essa pessoa? Sim, com certeza. Absolutamente. Eu não preciso esperar. E esse personagem não é apenas uma pessoa, porque representa toda uma comunidade de pessoas que certamente também estão atordoadas, por assim dizer, paralisadas. Se de repente, como diz a Escritura, quando fala do Espírito, que não sabe de onde vem nem para onde vai, e aí a pessoa fica esperando para ver o que acontece, para ver o que trazem, mas nada pode acontecer. As coisas que temos vivenciado e que comentamos são experiências
porque não podemos viver como se fossem glórias passadas, mas nos dão esse fundamento. Porque temos que reconhecer onde tudo começou, porque é o impulso de seguir em frente, ou seja, porque tudo sempre será melhor e vamos subindo. Esse é o caminho à nossa frente, estar crescendo. Então, olhar para trás é apenas reconhecer a mão de Deus em nossas vidas. Planejar seguir em frente, talvez com mais ímpeto, com maior decisão, com maior testemunho e sem os erros que cometemos no passado. Quer dizer, eu acho que é o sentido de olhar um pouco no passado. Não ficar apenas desejando dizer, ou se eu tivesse, ou como eu gostaria que isso não tivesse acontecido. Mas isso não faz sentido. Esse é o significado de ter começado algo denominado nova igreja, né? Ou seja, a velha igreja deve morrer no deserto. Eu não estou me referindo a pessoas, mas a atitudes mentais e emocionais, né? Formas e modelos de comportamento que devem ser literalmente deixadas para trás. Temos que matar essa coisa terrena para aproveitar de uma vida nova e renascida de semente incorruptível, que não permaneça como um conceito e que possamos viver desfrutando realmente, irradiando na família, com os companheiros, os amigos e muitos irmãos com quem nos relacionamos. Porque caso contrário, seria uma filosofia estranha, esquisita, como já disse o Gabriel aqui, esperando por algo que não tem fundamento nem suporte e não terá uma conclusão, porque o Espírito não trará nada para ele se ficar esperando. Exatamente. Essa forma de ver as coisas é muito pragmática, né? Bem, muito bem. Bom, é um prazer para mim, é uma felicidade, uma alegria poder compartilhar com amigos, colegas de tanto, porque vocês podem imaginar, 44 anos neste caminhar, tivemos muitas anedotas. E enquanto conversamos e compartilhamos, vamos lembrando todas essas histórias de ali e de lá. Mas esta é a história que começa o 24 de 1978. Eu lembro que eu vim nessa época, no 76, já estava pensando tudo nesse processo, refletindo, mas preparando-me para mais tarde. E eu venho ensinando a todos vocês isto, que quando vocês tenham uma palavra, é melhor você refletir ela, amadurecer e processar essa palavra durante pelo menos uns 2 anos. Mesmo uma palavra que você ouça da minha boca em um devocional e que naquele momento você fica impactado e você toma uma nota, né? Mas não pregue nessa mesma noite, ou no dia seguinte, nem no final de semana. Tem que refletir, tem que repassar ela novamente, voltar e conferir com as escrituras, orar sobre isso, caminhar essa palavra. Verifique se realmente é mesmo assim. E quando você perceber que é assim, viva isso até que se torne carne em você. E não precise mais dizer essa palavra exatamente como o irmão Alfredo disse. Porque a palavra não tem copyright. Essa palavra será sua se você andar nela. Tudo que pisar nas solas dos seus pés será seu, mas tem que caminhar. Se você não andar, aí sim é minha palavra. Aí você está roubando, certo? Mas se você andar, ela é sua. Aí te pertence.
Porque qual é o preço para pagar? Caminhar ela. Porque se você não andar, lembra, você estará roubando. Lembra que os ladrões não entram no reino. Então caminha ela e será sua. Oh, que maravilha! E tudo isso será produzido ali em seu coração, porque você está fazendo toda aquela destilação, todo esse trabalho maravilhoso para trazer o vinho novo que você poderá servir e ministrar onde você estiver. Então, bem, em 1978 começamos as 12 jornadas que terminam em 1990. Mas por que paramos? Vamos ver, vamos pensar aí. Por que vocês acham que paramos? Durante muito tempo, o irmão insistiu em algo e deu muita ênfase ao conceito de analogia da conta do banco. Não sei se o irmão lembra disso. Era sobre o que nós tínhamos no banco, mas no banco interno, né? Porque podemos, por exemplo, ter uma conta bancária, mas sem fundos. E ele insistiu nisso por muito tempo. Que tínhamos que ter depósitos, como diz a Escritura, mas ajuntai tesouros no céu. E tentamos e fomos perseguidos por esse resultado. Mas fomos alheios a esse ensinamento. De repente, demos mais importância ao que aparentemente estávamos caminhando, apenas por estarmos ali. Mas não estávamos caminhando verdadeiramente. Acontece que a presença não faz caminho. O caminho se faz ao andar. Essa frase, você pode colocar-lhe música nela. João Manuel Serrat. Que você está muito inspirado. Quando eu terminar aqui, podemos ir lá para o piano. Sim, quero dizer. É precisamente, não tínhamos tempo suficiente. Ou seja, chegou o momento em que o Senhor nos disse, chega disso, não é suficiente. Não sei, talvez estávamos muito confiantes. Mas tínhamos falado isso, né? Que íamos trabalhar 12 jornadas. Que eu que ia de Misraim a Canaã. 12 jornadas. E se estivéssemos naquela época em um nível decente, então continuaríamos. Mas se não, então não valia a pena. Porque ser apenas mais uma igreja do que as 7.000 que tem em Babilônia hoje, aí não faria sentido nenhum. Ou fazíamos uma que queira ser limpa, sem manchas, sem rugas, e que o Senhor possa se orgulhar, e que fale, a minha pomba, a minha perfeita. Mas uma ruim não, melhor não. Então, o irmão Eric, eu lembro, ele compôs uma música que dizia: o ano 12 já chegou, aí você decide perder e governar, né? E a gente cantava isso o ano inteiro, mas ninguém prestava atenção. E isso que acontece. Você ouve, mas não está andando. E assim como você está dizendo, a presença não faz caminho, porque isso ficou bem claro. Então, como não tínhamos caminhada, nesse sentido, aí eu cumpri minha parte. Quero dizer que sim, formamos parte daquela geração que foi incrédula e não caminhou. E por isso a obra chegou ao fim naquele momento e Deus o anunciou. Mas hoje talvez estamos representando aquela geração antiga, mas não mais como os reis que não creram, mas como Josué e Caleb que creram. Para dizer a quem viveu aquele tempo, a quem está em dúvida, que é tempo de acreditar, de seguir em frente, que é possível e que existe uma terra prometida. Então, se você ouvir uma voz desses hoje, não acredite, não preste atenção nisso, senão vamos em frente, porque a palavra do Senhor é sim, é amém. E a existência do Senhor Jesus Cristo vivo hoje é muito certa. Sua obra é uma realidade e você faz parte dessa obra.
concordo plenamente. Levando em conta que aqueles 10 que desencorajam são pessoas que estiveram no reino dos céus, ou seja, estiveram em Canaã, trouxeram frutos, provaram os frutos e dizem: ah, eu comi, eu já vi, eu palpei, sim? Mas seu coração está cheio de incredulidade. Em resumo, o resultado é que não está o que tem medo, covardia, qualquer outra coisa. Bem, então não vamos ouvir eles, como diz o Eric. Mas ouça a voz do seu coração, o testemunho interior que diz para você que tudo é possível para aquele quem crê. Então, se você pode acreditar, você já está em vitória, porque tudo é possível. Tudo é possível. Isso é o que literalmente é conhecido como El Shaddai, o Todo-Poderoso, sim? El Shaddai? Bem, não é exatamente o nome do verdadeiro Deus. É o nome de um Deus tribal cananeu. Mas naquela época eles davam nomes para todos os deuses de todos os povos, Então, eles tinham seus deuses. Mas o Todo-Poderoso é todo-poderoso. Ou seja, sou todo-poderoso em Cristo que me fortalece. Porque isso diz Filipenses 4:13. E aquele que crê é um todo-poderoso. Né? Então, ouvir aquela voz, aquele canto de sereias que pode significar os 10 espiões. Muito bem. Fechem, por favor, com a sua reflexão final, senhores. Eu gostei muito dessa palavra de trazer, né? Eu acho que essa é de Antônio Machado, né? Mas é que o Juan Manuel Serrati canta ela, né? Que é uma música espanhola. Aí, como você quer fechar? O que você quer dizer para toda esta família? Toda esta audiência que está ali dizendo: quando vai acabar? Mas tranquilos, já quase, vamos acabar. Bem, eu quero dizer isto. E é que assim muitas coisas foram ditas no início, mas ficamos surdos a essas palavras. Agora muita palavra está sendo trazida. E é necessário cada um tomar uma decisão sobre isso, porque senão o ânimo não faz nada por si mesmo. Por exemplo, com seu ânimo, você consegue viver feliz. Ou seja, você está animado. Mas animado não significa caminhar. Não significa vivência. Significa que você está feliz. E quando essa felicidade acabar, você irá ficar sem nada. Assim, nós ficamos 12 anos depois. É hora de aproveitar o que você tem. E é o que deve apreciar o que você tem. Se for pouco, tenha se for muito, tenha aproveite. Então, é o que você tiver, aproveite. Excelente. Obrigado, Gabriel. Obrigado. Eric, por favor, a sua reflexão final. Bem, há um texto que diz: mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, que é como é o esclarecimento da primeira parte, a todos quantos o receberam. Ou seja, para aqueles que creem em um seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, uma coisa é que você se conecte para ouvir. Sim, mas outra coisa é receber, acreditar. Esse receber é de engolir, tornar-se parte de si mesmo. Ou seja, prestar atenção na palavra para colocá-la em obra. Essas pessoas têm a possibilidade de se tornarem filhos de Deus. Não ser, como Gabriel diz, apenas ali em uma simples audiência. Ou seja, como
espectadores, mas de ser participantes, entrar nessa ação, produto do que recebi em meu coração e que me leva a essa ação. Porque é muito delicado, porque estamos recebendo palavra em uma abundância impressionante de manhã à noite, todos os dias, em falta do irmão Alfredo, há muito tempo desde o início da pandemia. E isso pode, de repente, nos acostumar com isso. Aí vem uma palavra de novo. E aí eu me acostumo, faço algo religioso disso. Ou seja, minha conexão todos os dias, todas as manhãs e todas as noites, já eu me acostumei. E talvez eu tinha transformado isso em religião. Mas o que eu estou fazendo com essa palavra que não acontece aqui dos anos 90, mas vamos fazer disso algo importante para colocá-lo em prática. E o irmão está nos dando o como fazer, como executá-lo, com uma simplicidade e clareza surpreendente. Então, eu acho que do menor até o maior podemos avançar e que devemos valorizar o que temos pela frente hoje, que é uma palavra que ninguém nunca ouviu. Porque é a revelação do que estava selado e trazido para este tempo, que é o tempo certo para isso, e para nós que fomos chamados neste tempo para participar dessa grande obra, a obra do Senhor na terra. Então, isso me parece importante como forma de alerta, digamos, ou conselho. Muito bom. Bom, 57 minutos, 4 segundos, diz aqui o cronômetro. E bem, minha parte é não me opor quando o Control Master faz assim. Ok? Bom, um prazer. Muito obrigado por estar aqui, por aceitar este convite. E bem, obrigado a toda a grande família que nos ouviu atentamente. São coisas, são verdades, como já diz uma velha canção, coisas triviais e simples, mas são coisas do amor. São coisas que experimentamos de uma forma bem simples, mas é a nossa vida e é real. São vivências cheias de testemunhos, porque já vimos operações de Deus e portentos que, tipo, como fosse escrito, ninguém acreditaria se contaram para eles. Mas bem, já está chegando uma geração que já viu também outras coisas. Mas enfim, novamente, obrigado, um grande abraço. E hoje, de uma forma particular, vamos ajudar com um momento de silêncio para você orar. Então, a imagem será desligada, você vai orar, fazer a sua oração pessoal, a reflexão que pode surgir depois de ouvir pessoas que caminharam, que têm aranhões e feridas de batalhas e cansaços e suor, amores frustrados, sonhos não realizados, cicatrizes na alma, muitas coisas, como mortos. Mas eis aqui que vivemos. Então, é assim que um vencedor é construído. Porque um vencedor não é um anjinho que vai com roupas brancas impecável, que nada o toca, que nada o prejudica, não. Somos pessoas como você que está me escutando, como eu que tenho cicatrizes sobre cicatrizes. Ou seja, essa é a vida de um trabalhador, de um lutador, de um guerreiro. Então, eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus. Vamos orar. Cada um em seu coração. E vamos terminar nossa assembleia ouvindo os últimos louvores e ter um bom final de semana. Vamos para frente.
abriera, no caeré, no, no, no caeré. Yo permanezco aquí de pie, sigo confiando, sigo alabando, sigo cantando, aunque la noche cegara mis ojos, no pararé, aunque la tormenta moviera los mares, no me hundiré, aunque la tierra temblara y se abriera, no caeré, no, no caeré. Yo continúo creyéndote, oh Dios, sigo alabando, sigo adorando, sigo confiando en ti, Señor. Sigo confiando en ti, Señor. Sigo confiando en ti, Señor. Aunque no te viera ni te oyera, proseguiré. Aunque esta noche se alargue, aquí yo estaré, Señor. Aquí yo estaré, Señor. Aquí yo estaré, Señor. Entre tanta tristeza